Olá. Pés. Ficam lá embaixo, esquecidos, coitados. E desempenham uma função importantíssima. Sustentam todo o nosso corpo, além, claro, de possibilitar a nossa locomoção. São 26 ossos interligados por tendões, músculos e articulações. Para dar conta de tanto trabalho, os pés precisam de cuidado e descanso. Mas nem sempre nos lembramos disso. Pelo contrário, ficamos horas em pé, andamos muito. Nós, mulheres, nem sempre escolhemos o calçado mais confortável e nem damos muita importância ao tamanho do salto. E as pessoas que correm, como exigem dos pés? Pois nós hoje vamos exatamente conversar sobre isso, os cuidados que devemos ter para manter a saúde dos pés. Na escolha de um calçado, que critérios devem ser levados em conta? Quais são as queixas mais frequentes de problemas com os pés? Joanetes, inflamações, o que é faceite ou fascite plantar? E neuroma de Morton? Quanto aos tipos de pisada, neutra, pronada, supinada, o que significam e como interferem no ato de caminhar ou de correr? Como andam os seus pés? Queremos incluir a sua dúvida nesse debate. Participe com a gente. Está no ar Pense Saúde. Como andam seus pés? Eles andam para fora, para dentro, normal? Bom, para falar sobre isso, participam conosco hoje os ortopedistas Dr. Willel de Almeida Benevides e o Dr. Rogério de Andrade Gomes. E como eu falei na abertura, queremos incluir a sua dúvida, seu comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Participe por telefone ou por e-mail. O telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Como andam seus pés? Correndo, andando, de salto, sem salto, de tênis, de rasteirinha. O surgimento das dores nos pés muitas vezes está relacionada à escolha incorreta dos calçados. Anatomicamente, a gente subdivide o pé em 3 partes: o antepé, o médio pé e o reto pé. Quando a gente está falando em antepé, a gente está falando basicamente da parte dos dedos. E não é difícil a gente imaginar que diante de um salto alto, a gente está causando uma sobrecarga muito significativa nessa região do antepé, fazendo com que o peso corporal, que hoje deveria se distribuir de uma forma igualitária, se concentre sobre os dedos. Em contrapartida, num sapato muito baixo, uma rasteirinha, um chinelinho, que é muito comum, principalmente num país de verão, né, de clima muito quente quanto o Brasil, você está fazendo o reverso. Você está jogando todo o peso corporal no reto pé. Então, para cada uma dessas regiões, a gente afeta estruturas diferentes, mas todas as duas têm potencial de desenvolver um processo álgico ou mesmo um processo inflamatório significativo por conta dessa sobrecarga. A saúde dos pés é imprescindível para a qualidade de vida. É tão importante que, quando mal cuidados, os problemas causados refletem no corpo inteiro, tornando os dias mais cansativos. A gente considera que o pé é a principal interface, né, entre o paciente, entre o corpo humano e o meio ambiente. Na verdade, ele que está recebendo todo tipo de carga, de sobrepeso, de impacto que o nosso organismo recebe no dia a dia. E os principais cuidados que a gente tem que ter é fazer com que essa interface seja a mais amena possível, né? A mais amortecida possível, a menos traumática possível. E você, tem cuidado bem dos seus pés? Nossa, a gente ainda viu as bailarinas ali na ponta de pé, né? Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês. A gente viu aqui o Dr. Lênio Gávio falando uma série de coisas que nós vamos esclarecer aqui ao longo do programa para o pessoal de casa entender. Mas vamos entender, eu gostaria de começar falando sobre os cuidados gerais que a gente deve ter com os pés.
porque as mulheres ainda têm um hábito maior, vão na manicure, passam creme. Os homens, eu não sei se eles têm esse hábito de cuidar dos pés. Isso é importante. Quais seriam os cuidados diários que a gente deveria ter com o pé, doutor William? Bem, Márcia, como o Lênio já falou um pouco da anatomia do pé e da função do pé, o pé é um órgão extremamente importante para todos nós e, para te falar a verdade, até pouco cuidado. Então a gente merece, realmente precisa de dar mais atenção, mais cuidado aos pés. E esse cuidado é um cuidado muito básico, muito simples, de inspecionar visualmente, né? Não só os dedos, mas a pele plantar, para você ver se não tem nenhuma fissura pequenininha, as unhas, além de cortar as unhas, o cuidado com a região periungueal. Quer dizer, perto ali, exatamente, ao redor da unha, né? Para não ter problema de infecções periungueais, para você não ter lesões fúngicas também, que são muito comuns, né? As onicomicoses, são as micoses da unha, né? E as dermatofitoses, que são as micoses da pele do pé, as infecções causadas por fungo. E tudo isso é uma inspeção que é feita... A frieira, o pé de atleta, né? O pé de atleta, a frieira, exatamente. Tá. Principalmente nos países em que a pessoa tem hábito de usar calçado fechado o tempo inteiro, né? Isso tem uma frequência muito maior. Porque esses fungos se alimentam da queratina, da pele do pé, dessa camada que fica sobre isso e sobre a pele, sobre as unhas, e daí desenvolvem tanto micoses na unha, que são as onicomicoses, como na dobrinha ali entre os dedos, que são as dermatofitoses, ou as dermatomicoses, né? Além dos cuidados com a parte mecânica do pé, que é o calçado adequado, o uso de sistemas de absorção bons nos calçados, né, para absorver o impacto e tal. Isso são cuidados assim extremamente básicos que devem ser tomados e poucas vezes... Às vezes a gente leva em conta, né? Vou entender melhor. Quer dizer, a higiene, então, é o primeiro passo. Primeiro passo. É o primeiro passo. Exatamente. Porque... Na higiene e secar corretamente. Secar corretamente. Hidratar. Hidratar a pele. Isso tem que ser feito, né? Tá. Hábitos que a gente vai tendo. Bom, ele falou aqui sobre essa escolha dos calçados. Eu vou querer falar sobre isso, porque às vezes, por exemplo, o corredor, ele escolhe bem o tênis para correr, para exatamente diminuir esse impacto. Mas nós mulheres, quando a gente vai escolher um sapato, a gente vai muito mais se ele é bonito, se ele não é, do que se ele é até confortável. Às vezes ele não é tão confortável, mas ele é tão lindo. Exato. E isso também deveria ser levado em conta, né, doutor Rogério? Exatamente. Contribuindo com o que o William disse, hoje a gente sabe que esse cuidado com a pele, né, com as partes moles, ele é muito importante, especialmente do paciente diabético, né? É um paciente que tem como principal causa de internação os problemas nos pés. Então a gente sabe que hoje os pacientes diabéticos respondem por um contingente muito grande. A gente tem em torno de 7% da população acometida pela doença e desses vários vão desenvolver problemas nos pés. É um cuidado redobrado, especial então, nesses pacientes. Principalmente na escolha dos calçados. Claro, claro. Nós mulheres adoramos um salto, claro. E às vezes também rasteirinha. Eu gostaria que vocês falassem sobre a altura de salto ideal ou que a gente deve, no máximo possível, evitar ou usar pelo menos menos, pensando em salto. Exato. O salto tem que ser funcional. Ou seja, em torno de 3 centímetros, esse que é o salto ideal. Por quê? Com isso você diminui o trabalho do tendão calcâneo na hora de fazer o impulso para a marcha, né, o tendão de Aquiles, né? E diminui as áreas de sobrecarga no calcâneo. E um salto maior do que isso começa a levar a sobrecarga no antepé, na frente dos dedos e nos ossinhos pequenininhos do antepé. Tá. O que leva a problemas no antepé. Então, nós vamos falar sobre esses problemas. Antes, eu gostaria, doutor Rogério, eu estou vendo que você trouxe aqui um modelo. E durante a matéria de abertura, a gente viu o doutor Lênio falando sobre essas partes do pé. E eu gostaria que você mostrasse para a gente, nesse seu modelo, Márcia, que você trouxe, essas partes, essa divisão aí que ele colocou. Anatomicamente, o pé ele é dividido em 3 segmentos, que é o antepé, que corresponde à área dos dedos, né, da área dos dedos e das cabeças dos metatarsos, que são os ossos
correspondentes a cada dedo. Existe um segmento intermediário chamado de médio-pé, que é o correspondente ao, podemos dizer, o arco do pé. E uma parte correspondente ao calcanhar, chamada de retropé. Então, em relação a essa... Então, o primeiro é... O antepé, médio-pé e o retropé. Tá. Exatamente. Então, fazendo uma correlação com os calçados, a gente sabe que os calçados que têm um salto mais alto tendem a levar a doenças da parte distal do pé, do antepé, né? Doenças muito comuns, os joanetes, as deformidades em garra dos dedos, o famoso neuroma de Morton, são doenças que têm uma prevalência muito grande no público feminino. Já as doenças do retropé, elas afetam mais as pessoas que usam calçados de salto baixo, né? As rasteirinhas, exatamente. As rasteirinhas. Então, a gente tem muito aquelas mulheres mais altas, né? Que mesmo em tempo de calor... Exatamente. Não usam tanto o calçado de salto. E aquelas mulheres que a gente está vive num país muito quente, né? O pé da mulher é sempre muito exposto. Também. E a mulher, nesse período prolongado de calor, ela recorre frequentemente ao calçado de salto baixo, rasteirinha, que exige mais, né? Que tem também uma qualidade, uma capacidade de amortecimento no calcanhar baixa, produzindo doenças nos calcanhares. Bom, vocês falaram aqui várias coisas, neuroma, você falou dedos em garra... E o joanete, vocês falaram, eu vou querer falar sobre cada um deles daqui a pouco no próximo bloco. E vou pedir também para vocês mostrarem os tipos de pisada que a gente pode, né, que as pessoas têm e de que forma isso interfere no andar ou no correr. Mas depois do intervalo que a gente vai mostrar isso. Antes de ir para o intervalo, eu vou falar sobre a campanha Faço Parte. Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça terá ao seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte deste importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas dos terços da família. Para saber como, ligue 3269-3100 em horário comercial ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a sua dúvida, pergunta ou até depoimento. Como andam os seus pés? Para participar, nosso telefone de contato é 3209-0119 e o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.